Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu estou feliz. Cheguei em 66. Quando eu tinha uns 18 anos, eu dizia: será que eu chego nos 40? Aí, pastor. Não. Glória a Deus. Quando eu tinha uns 18 anos, eu pensava: será que eu chego nos 40? Ficava pensando, 40 é muito chão, né? Aí quando chega nos 40, né? Eu nem pensava em casar, né? Aí de repente você casa, aí será que eu vou ter filhos? Aí daqui a pouco vem os filhos, né? Aí, poxa, será que eu chego nos 50? Irmão, sem brincadeira, eu ficava pensando, 50 anos é muito tempo. Será que eu chego lá? Estou brincando, eu pensava mesmo, será que eu chego lá? Gente, estou com 66. Glória a Deus. Sabe quem não quer ficar muito velho assim? É só morrer antes. Pede o Senhor, dá um AVC aí, Senhor, dá um piripaque aí. Quem não quer viver muito, é só pedir a Deus para levar mais cedo, né? Mas eu ainda quero viver um pouquinho. É tão bom, né? E chega nessa época assim, aí você pensa, pô, já estou descendo a colina abaixo, né? Mas eu vou puxar o freio de mão, vou devagar aqui, né? Mas e viver, eu aprendi com o cunhado da minha irmã. Um dia ele falou para mim: Jair, o médico falou que nós temos que viver intensamente cada momento da vida. Viver intensamente não é viver preocupado, é você curtir, é você levar a vida como Deus dá e você ser grato a Deus. Você saber agradecer a Deus no momento difícil. No momento difícil, você olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigado, está difícil, não está fácil, mas o Senhor está do meu lado. Está na tempestade, o Senhor está do meu lado. Está na tristeza, o Senhor está do meu lado. Irmãos, até hoje eu não morri por causa de não conseguir pagar um aluguel, não pagar uma conta. Hoje não tem mistura, não morri. Estou vivinho ainda. Então, irmãos, nós temos que ser gratos a Deus. E eu louvo a Deus por completar 66 anos, e eu agradeço por receber o carinho de vocês. Ontem muitas mensagens, né? Todo mundo, eu não sou muito de ficar, mandava os coraçãozinhos, né? É sinal que vocês estão aqui. Glória a Deus, né? Que Deus abençoe, muito obrigado mesmo. Aí à noite ainda o pessoal do louvor, junto com o pastor Doug, fizeram um bolinho. Foi coisa boa demais, né? Glória a Deus. Aí o filho, aí foi demais, antes de ontem, o filho me liga, né? Pai, porque ele tinha mandado umas fotos, um videozinho, pediu a mulher em noivado, para oficializar, né? O Luquinhas, né? Aí ele chega antes de ontem, me ligou, ele e ela, a gente conversando, eu dei os parabéns pelo noivado. Ele: pai, eu quero que você faça o nosso casamento. Eu fiquei 5 minutos assim, ó. Não conseguia falar, irmão, só chorando. Isso é o que é alegria, irmãos. É você viver intensamente cada momento, ser grato a Deus, ser grato pelo filho que tem, pela filha que tem um problema, uma dificuldade. Irmãos, nós passamos dificuldades, lutas, mas o Senhor tem nos sustentado. Ele disse: eu estou com você, eu cuido dos seus filhos, eu cuido da sua família, e Ele tem sido fiel. Eu falho, irmãos, eu erro pra caramba, como diz a molecada aí, eu erro muito, mas o Senhor é fiel a cada dia. Ele não nos abandona, irmãos, não nos abandona. E esse tema, irmãos, é algo maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele está falando sobre a ceifa, sobre a colheita. A colheita de quê? Da obra dEle. Mas Ele precisava de quê? De ceifeiros.
E chega uma hora, ele diz, olha, orem ao Senhor da seara, que mande mais ceifeiros, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. São poucos. Irmãos, ele olha para nós e diz, olha, aqui tem 50 pessoas, 30, 50, é pouco, porque o mundo jaz no maligno. E ele está esperando que nós levantemos a nossa cabeça e olhemos e vejamos o que está acontecendo. E não é fácil, irmãos. Viver no mundo de hoje não é fácil. Mas, irmãos, o mundo de antigamente também não era. Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da depravação que existia ali. Destruídos por falta de temor a Deus. Muitas situações passaram por falta de temor a Deus e hoje está do mesmo jeito. Cristo era do mesmo jeito. Os líderes espirituais, os líderes políticos, os líderes da sociedade eram corruptos também. Tinham muitos, como hoje tem muitos. Mas eu creio que existem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão dispostos a dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa situação que nós lemos, o versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Irmãos, todos conhecem essa passagem. Quando fala João 4, todo mundo já lembra da mulher samaritana. Todo mundo já, sabe a história toda. Mas é interessante, irmãos, que o Senhor, a Bíblia diz que ele ia para Jerusalém, mas era necessário passar por Samaria. Por quê, irmãos? O judeu não passava por Samaria, dava uma volta pela região de Samaria. Sabe quanto tempo demorava? 2 dias, para não passar por Samaria. 2 dias para não passar por Samaria, os judeus davam a volta. E o que Jesus olha é o tempo que eles perdiam. Ao invés de passar por Samaria, dando testemunho, falando do amor de Deus, ou tendo comunhão, procurando ter comunhão uns com os outros, eles se isolavam, porque tinha um problema ali, tinha uma situação ali, e eles davam a volta, e para não passar por Samaria, não ter comunicação com os samaritanos, porque eles eram judeus, eles 2 dias perdiam. E eu fiquei pensando, às vezes a gente perde tempo também, com tantas coisas, ao invés de fazer a obra do Senhor. Eu falo por mim, não estou julgando ninguém não. A gente perde tanto tempo, irmãos, tantas situações, tantas oportunidades de falar do amor de Cristo. E ele aproveitou a situação. João diz, era necessário passar. Quando fala assim é porque o Senhor está dizendo, é necessário nós passarmos por perto de quem não tem valor, por quem não é julgado como boas pessoas. E às vezes a gente olha e diz, não, esse não merece, eu não vou falar do amor de Deus, esse não merece, eu não vou falar, aquela não merece porque ela falou mal de mim, aquele não merece porque ele é um mau patrão, e a gente julga, mas o Senhor está dizendo, olha, levantar a cabeça. Quando nós julgamos, nós estamos baixando a cabeça para as coisas de Deus, para os projetos de Deus.
estamos fugindo da responsabilidade. E ele diz: levantai as vossas cabeças. É hora da igreja se levantar. É hora do povo de Deus se levantar. Talvez você diga: pastor, mas eu não tenho o dom de evangelista. Mas você tem o dom para alguma coisa. A mulher samaritana perguntou para Jesus: Senhor, uns dizem que temos que adorar lá em Jerusalém, outros dizem que é aqui. Aonde que é? Ele falou: é em qualquer lugar, qualquer situação, qualquer oportunidade para adorar ao Senhor, para falar do amor do Senhor. E nós às vezes perdemos tempo, irmãos. Nós olhamos, julgamos e não queremos falar do amor de Deus para quem nós achamos que não deve ouvir. Mas o Senhor diz: levantai as vossas cabeças. É hora da igreja levantar a cabeça. Cada um de nós, no seu ministério, é o que eu falei, né? Não adianta eu falar para o Arthur, você vai pregar agora. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora, né, neguinho? Vai chegar a hora, mas não é agora. Né? Há um preparo. Né? Tem um jovenzinho aí que está sendo massacrado. Né? Tem os seus erros, irmãos, mas faltou alguém colocar ele, ensinar, chamar, lapidar. Será um grande homem, é um grande homem de Deus. Mas não vamos julgar, vamos orar, vamos ajudar. Eu falo porque não pensa que a gente também não gosta, né, da coisa ser elogiado, não sei o quê. Mas é uma criança diante da gente, né? Não sei se alguns aqui são crianças, né? Mas, irmãos, ele está tentando fazer alguma coisa. Precisamos lapidar, precisamos aprender aonde é o nosso lugar. Alguém que não canta pode ser usado por Deus para distribuir um convite, né, para fazer alguma coisa, né, quando tem uma festa, né. Eu lembro a irmã Vera, né, até hoje quando a gente precisa de uma comida boa, já lembra de quem? Da irmã Vera, lá da Crisé Poder. Ela fez alguma coisa para a gente, né? O jantar de casais, né, foi ela que fez o alimento ali. Bênção, irmãos. E ela não prega, não canta, ora, deve orar, né? A irmã Iema deve ter ensinado ela a orar, né? Glória a Deus. Mas cada um será usado por Deus no seu chamado. Amém? Você nunca vai chegar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu cheguei aqui de mãos vazias porque eu não tinha o que fazer. Sempre tem o que fazer. Sempre tem algo para você fazer. Amém? A mulher samaritana, ela questiona Jesus e depois ela fala: eu sei que o Messias, alguém lembra do que ela falou? O Messias virá, há de vir. O que Jesus falou? Agora é a hora, eu sou o que falo com você. Nós, irmãos, muitas vezes fazemos isso. Senhor, amanhã eu posso fazer. Amanhã eu sei que o Senhor vai me usar. Amanhã eu sei que o Senhor pode me dar, né, um dom aí especial. E Ele está dizendo: é agora, meu filho. É agora, meu irmão, minha irmã. É a hora de você dizer: eu quero, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Aquela mulher, ela não estava esperando o Messias naquele momento. Mas quando o Senhor Jesus fala que Ele era o Messias, e ela creu, irmãos, todos sabem a história, a mudança que aconteceu. Primeiro ela já revela quem era. E depois, sai correndo para chamar os homens. E é interessante que os discípulos, quando chegam em Samaria, os discípulos estavam preocupados com o quê? Lembra? Com comida.
Jesus fica ali porque ele sabia que ia acontecer algo. Mas os discípulos estavam preocupados com comida. E pegaram a comida. Quando eles voltam, eles chegam para Jesus, Jesus conversando com o povo que a mulher trouxe. Eles olham e dizem: Jesus, Senhor, vem cá, come aqui, come primeiro. Antes de fazer qualquer coisa, vamos comer. Jesus fala, no versículo 32, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu fiquei pensando, poxa, Jesus ele estava aqui no mundo, mas ele estava tão focado que para ele não importava o que iria acontecer. Ele sempre, todos os dias ele orava ao Pai, ia para um monte falar com Deus, todos os dias ele curava os enfermos, pregava para os discípulos, ensinava e depois ia buscar ao Senhor. Ele não desfocava, irmãos. Ele não tirava o foco daquilo que Deus tinha chamado. Sabe o que acontece comigo? Com você, às vezes? É quando nós achamos que por uma coisa, uma situação, não, Deus não está comigo. Aí a gente para, tem gente que para no ministério e desiste de fazer alguma coisa porque aconteceu algo. Jesus estava com fome ou não, irmãos? Estava também, irmãos. Jesus estava com fome, ele estava com sede. Ele pediu o que para aquela mulher? Água, eu quero água. Enquanto a comida não chega, eu vou tomar água, que água também mata a fome, né? Às vezes a gente está com fome, toma um copo d'água, pelo menos temporariamente, dá uma aliviada. Jesus também estava com sede e com fome. Mas quando se trata da obra de Deus, ele larga tudo. E a minha comida é fazer a vontade de Deus. Eu achei interessante como que Jesus, ele faz, irmãos. Ele valoriza a nossa vida do que qualquer coisa. E ele disse, a minha comida é essa, é fazer a vontade do Pai. Não importa o que está faltando na minha casa. Não importa se está faltando pão de cada dia. Ele diz que supre. Depois que o Senhor falou comigo que Ele que cuidaria dos meus filhos, da minha casa, Ele cuidaria, irmão, já passei cada aperto, cada sufoco. Mas, irmãos, Ele estava do meu lado. Ele não perdeu o foco. Ele não perdeu. Eu passei lutas e olhava e dizia, Senhor, e agora? Ele só dizia, eu estou do teu lado, só isso. E eu saía desesperado, pastor. Tinha hora que era assim. Desespero. Mas ele não tirava os olhos de mim. Eu tenho plena certeza. Ele cuidou de nós. Hoje eu olho assim e falo, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Todos os dias, todos os momentos, irmãos. Porque eu olho e vejo Deus cuidando da sua igreja, do seu povo. Está difícil? Amanhã não vou no médico, amanhã eu não vou fazer tal coisa, porque o Senhor permitiu isso, Ele permitiu porque nós estamos aqui. No mundo você vai ter aflição, vai ter luta, mas não tira o foco, meu irmão. Erga a cabeça. Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão prontas para a ceifa. A seara está pronta. Agora quem ceifa somos nós. Tem uns que
plantam. Tem uns que plantam, irmãos. Tem gente que a vida toda é plantando. E outros colhem. Outros são abençoados. Tem gente que é dizimista fiel. Fiel. A vida toda ganhando um salário mínimo. E é abençoado por Deus. E outros, às vezes, nem é dizimista fiel. E acontecem milagres, acontecem coisas de bom, cura, libertação. Mas pela fé, cada um recebe um pouco. Você recebe um pouco, você recebe um pouco. Cada um, talvez uma porção diferenciada, uma forma diferenciada, mas o Senhor tem cuidado da tua vida, meu irmão, minha irmã. Levantai os vossos olhos e vede as terras. Deus tem uma plantação, Deus tem uma seara, que você está ali, escalado, para ser abençoado um dia. A bênção vem, a luta vem também, mas o Senhor é conosco. A mulher, ela não sabia, ela disse, olha, eu sei que o Messias virá. Ele disse, eu já estou aqui, já estou com você. Se o problema era o Messias chegar, eu já cheguei, já estou. Quem aqui tem o Senhor como pastor na sua vida? Glória a Jesus. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. O salmista escreveu isso, dizem que ele tinha aproximadamente 12 anos de idade, quando ele escreveu o Salmo 23. Acreditam que seja o primeiro salmo que ele escreveu. Com 12 anos de idade. E ele passou tantas coisas, tantas situações, irmãos. E às vezes a gente passa um pouquinho, já está reclamando. A luta é grande, mas a vitória é maior. Às vezes você está plantando e acha que não está colhendo, mas vai chegar a hora certa, meu irmão. Levantai os vossos olhos. Aí ele diz no versículo 36, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. O que semeia e o que ceifa. Você que está recebendo bênção hoje, regozijai-vos no Senhor. Você que ainda está plantando, regozijai-vos no Senhor. Talvez amanhã seja o dia da colheita, mas plante a fé, o amor, o coração naquilo que é de Deus. E Deus vai retribuir, Deus vai fazer de você uma bênção nas mãos dele. Essa mulher, ela não sabia o que iria receber. Todos conhecem as 5 maridos e esse não é marido. Jesus fala, olha, é isso aí. Você precisa entender que o que está acontecendo com você é o pior que poderia acontecer com qualquer mulher. Mas uma coisa, agora quem está com você sou eu. E ela sai, irmãos. Eu fico pensando, como será que ela saiu? Jesus, espera um pouquinho. Espera um pouquinho aí, Jesus, que eu vou ali buscar um pessoal que precisa ouvir que o Messias já está aqui. E ela sai, irmãos, num desespero, eu creio que aquele desespero santo, né? Aquele desespero maravilhoso de dizer, eu vou mudar, ele chegou, ele vai mudar a minha história. E ela vai, prega, os homens vêm, encontram o Senhor. Quando ela chega, eu já tenho um monte de homem lá, né? Um monte de gente lá falando com o Senhor. E eu creio que ele foi revelando cada um que eles precisavam.
Porque depois eles dizem para ela, olha, agora nós tínhamos vindo aqui porque você falou, mas agora é porque ele realmente é o Messias. E eles convidam ele para ficar lá. E ele fica mais 2 dias em Samaria. E ali há um avivamento, uma salvação tão grande. E nós, irmãos, olhamos para o Senhor e vemos o exemplo. Olhamos para essa mulher, vemos o exemplo. Olhamos para os discípulos, vemos exemplos que são iguais a nós. Chegaram, Senhor, vem comer, vem comer. Olha, a comida que eu tenho para comer é diferente. E eu creio que eles mudaram também os discípulos. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem algo grande para você. Esse tema vai ser destrinchado aí nas quintas-feiras, mas saiba que o Senhor, Ele quer que você seja semeador. Que você seja semeador, mas que você também colha o melhor da terra. Levantai os vossos olhos, porque Deus tem o melhor a você também. Quando estamos na presença dEle, o Evangelho, irmãos, é salvação. O Evangelho é arrependimento. O Evangelho é para se converter. Depois que acontece isso, aí nós recebemos as bênçãos, as coisas materiais. Mas Jesus veio salvar, perdoar, curar e depois levar para o céu. Sarar a nossa terra é uma consequência de nós sermos salvos. Nós termos a nossa vida nas mãos dele. A mulher samaritana, ela viu que Jesus Cristo era o Messias e ela focou também na vida dela isso. Ela poderia dizer, Senhor, então vamos sentar aqui, eu vou pegar a água, eu vou te dar água, eu vou buscar comida, você está com fome. Mas ela já pensou em quê? Na salvação de vidas. Na salvação. Tua família vai ser salva, amém? Teus filhos serão salvos. Eu sempre falo, Senhor, os meus 3 eu apresentei quando nasceram. E não fizemos por brincadeira, por religiosidade, não. É porque nós cremos que o Senhor cuida e que o Senhor trará eles de volta. Não pensa que eu testifiquei sobre ele chamar para fazer o casamento. É porque eu sei que Deus está trabalhando na vida dos meus filhos. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha e diz, poxa, mas meu filho está assim. É assim mesmo, irmãos. Grandes homens de Deus já passaram por isso. Filhos se tornarem traficantes, filhos se tornarem prostitutos, ladrões, assaltantes. O irmão Lino, o pastor Lino Perecim, filho dele era assaltante de banco, junto com a gangue, um tal de Zacarias, Odaí. Tudo pastores hoje. Tudo pastores. Ezequiel ainda tem uma bala aqui no pescoço. Ficou de lembrança, uma bala no pescoço ele tem. Irmãos, o Senhor disse que vai salvar. O irmão Lino, ele orava pelos filhos. E eles fora dos caminhos do Senhor. Hoje são tudo pastores. É assim que Deus faz. A tua vida nas mãos dele é do jeito que ele quer. É do jeito que ele vai fazer. Amém, irmãos? Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão prontas. Basta nós querermos. A terra pode estar pronta, mas se eu não for ceifar, né, não adianta. Vai murchar e vai. Eu lembro que quando se planta milho, quem quer milho verde vai lá, né, tira o milho verde, mas para colher o milho
para pipoca, para outras coisas, para fazer a farinha e tal, deixa lá, não colhe, deixa lá secando. Mas o milho precisa secar. Mas tem coisas que não. Tem frutos que você tem de pegar na hora certa. A manga a gente tem que tirar de vez. Se chama assim, tirar de vez. Quando não está começando a amarelar, você tira, aí ela vai amadurecer bonitinho. Se tirar antes ou depois, não presta. Então tem o tempo certo. Deus tem o tempo certo para a tua vida também, amém? Para nossas vidas. Levantai os vossos olhos e vede as terras. Jesus falou, o que ceifa e o que planta, o que semeia, todos vão receber. Amém? Todos vão receber. Espera no Senhor. Tenha paciência. Você está plantando ainda? Tenha paciência. Já está na hora de colheita? Espera um pouquinho que Deus prepara. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus.